A ideia de que o toxoplasma ou qualquer outro micro-organismo que habita o seu corpo possa influenciar seus sentimentos, suas decisões e suas ações é bem desconcertante. Mas se isso não deixa você perplexo o suficiente, pense no seguinte: micróbios são transmissíveis. Assim como o vírus da gripe ou uma infecção bacteriana na garganta podem ser transmitidos de uma pessoa para outra, a microbiota também pode. A ideia de que a configuração de sua comunidade microbiana possa receber contribuições das pessoas que você encontra e dos lugares aonde vai dar novo sentido à ideia de expansão cultural da mente. O ato de compartilhar comida e toaletes com outras pessoas representa uma oportunidade à troca de micróbios, tanto para o bem quanto para o mal. A possibilidade de que alguém contraia micro-organismos que encorajam o empreendedorismo numa escola de negócios, ou um gosto aventureiro pelo motociclismo numa pista de corrida, não seria surpresa. Mas a ideia de que traços de personalidade possam ser transmitidos de pessoa para pessoa é mesmo capaz de abrir novíssimos horizontes. 4. O micróbio egoísta. Todos querem saber como melhorar o sistema imunológico. Digite sistema imunológico no Google e uma das primeiras frases sugeridas, cheia de otimismo, o combina com a palavra fortalecer. No mundo perfeito, a resposta à indagação de como fortalecer seu sistema imunológico seria um superalimento docinho, de preferência uma fruta silvestre de algum local secreto nos Andes. O custo exorbitante dessa frutinha só poderia significar uma coisa: deve funcionar. Quase todo mundo quer evitar as rodadas incessantes de resfriados, a gripe ocasional contraída pelo contato com as outras pessoas em ônibus, metros, etc. Mas qual o verdadeiro segredo para um sistema imunológico saudável e ativo? Nossa grande tendência a contrair germes é uma consequência lastimável de nossa supersociabilidade. Várias vezes por ano, passamos por dias desagradáveis, em que não nos sentimos bem o suficiente para trabalhar, mas também não estamos tão doentes assim para precisar passar o dia no sofá. Claro que, ao resistirmos com bravura e nos arrastarmos para o escritório, fungando e espirrando o dia inteiro, estamos fazendo exatamente o que a peste do micróbio deseja, continuamos sendo sociais, assim o espalhamos por aí. Não estar doente o suficiente para ficar em casa significa que o patógeno, o micro-organismo causador da doença, conseguiu alcançar o equilíbrio perfeito entre virulência e inocuidade. Eles são nocivos o suficiente para serem transmitidos, tosses e espirros espalham doenças. Inofensivos o bastante para garantirem que você não morra antes de encontrar outras pessoas, que são potenciais hospedeiras para eles. Uma das pequenas vantagens de doenças infecciosas realmente terríveis, com taxas de mortalidade na casa dos 90%, como o ebola e o antraz, é que são tão virulentas e matam tão rápido que mal têm a chance de infectar outras pessoas. Os esforços terríveis do ebola em sustentar a epidemia, que começou na África Ocidental em 2014, devem-se provavelmente ao fato de ter se tornado menos nocivo, com uma taxa de mortalidade de cerca de 50% a 70% dos infectados. Essa queda na virulência e na mortalidade significa que as vítimas podem sobreviver um pouco mais, dando ao vírus uma chance melhor de contaminar um novo hospedeiro e perpetuar sua disseminação. Muitos animais selvagens, por outro lado, não tendem a sofrer dessas doenças incomodas, não porque tenham um sistema imunológico superior, mas porque são necessários contatos entre indivíduos jovens e suscetíveis para que haja um surto da doença. Algumas cabras solitárias dos Alpes franceses nunca se encontram com seus primos nos Pirineus, de modo que infecções são raras. Algo semelhante ocorre com espécies solitárias, leopardos, digamos, entre as quais as doenças infecciosas não conseguem se estabelecer em sua população. Combine a supersociabilidade com o amor pelas viagens, e os patógenos fazem a festa, contato constante e um suprimento ilimitado de sangue novo. Não é por acaso que, ao lado dos humanos, os morcegos são um dos mais poderosos transmissores de doenças no mundo inteiro, provavelmente incluindo ebola. Como nós, muitas espécies de morcegos vivem em grandes colônias, com milhares ou milhões de indivíduos espremidos em espaços densamente povoados. Com isso, os patógenos têm ainda mais oportunidades para fixar residência, espalham-se em ondas pelos morcegos, depois sofrem mutação e fazem outra rodada após meses ou anos. Além disso, os morcegos sabem voar. À medida que indivíduos de diferentes tocas se reúnem nos locais de alimentação, o mesmo ocorre com seus micróbios, que assim podem vencer a distância entre populações isoladas. Os seres humanos compartilham essas características, supersociabilidade e hipermobilidade, com os morcegos num grau maior do que seria desejável. Nós nos apinhamos em cidades e viajamos de avião ao redor do mundo, compartilhando e espalhando micro-organismos, tanto os patogênicos quanto os inofensivos. A realidade para a maioria das pessoas é que, ao invés de ter um sistema imunológico fraco, o delas funciona além da conta. Poderia parecer normal sofrer um acesso de febre do feno a cada primavera e espirrar toda vez que você pega o gato no colo, mas não é. Talvez seja normal no sentido de ser comum que muitas pessoas no mundo desenvolvido sofram de alergias. Mas tente pensar, que tipo de processo evolutivo por acaso deixaria 10% das crianças sem fôlego e ofegando para respirar, como é o caso da asma? De que forma a intolerância a algo tão corriqueiro quanto o pólen poderia ser benéfica para 40% das crianças e 30% dos adultos, como no caso da febre do feno? Pessoas que sofrem de alergia raramente se consideram portadoras de uma disfunção imunológica, mas é disso que se trata. Não é de estímulo que elas precisam, muito pelo contrário. As alergias são o resultado de um sistema imunológico hiperativo cujo objetivo é destruir substâncias que não representam nenhuma ameaça real ao corpo. Na verdade, o tratamento dessas alergias em geral envolve o uso de esteroides ou anti-histamínicos para diminuir a imunidade do doente. Nos países desenvolvidos, as alergias já se estabeleceram. Na década de 1990, a proporção da população afetada se estabilizou. Isso poderia indicar apenas que todas as pessoas geneticamente suscetíveis à alergia agora já tenham sido afetadas por ela, não que a causa subjacente tenha se estabilizado. Mas longe da multidão frenética, nas zonas rurais, pré-industriais, não ocidentalizadas do mundo, as alergias não causam tantos transtornos. Em todos os outros lugares, o aumento implacável persiste, arrastando cada vez mais pessoas para esse estado de exagero imunológico anormal, à medida que as gerações se sucedem. Desde que o aumento no número dos casos no Ocidente começou lá pela década de 1950, a pergunta sempre foi a mesma: qual é a causa subjacente? Durante a maior parte do século passado, a teoria tradicionalmente aceita defendia que as alergias seriam desencadeadas em crianças que passaram por muitas infecções. Em 1989, um médico britânico chamado David Strachan colocou essa ideia em xeque. Num artigo breve e objetivo, ele sugeria o exato oposto, que as alergias eram resultado da falta de infecções. Strachan havia analisado um banco de dados nacional que continha informações sociais de saúde sobre um grupo de mais de 17 mil crianças britânicas nascidas na mesma semana de março de 1958 e cuja situação foi acompanhada até que atingissem 23 anos.
De todos os dados coletados, classe social, riqueza, endereço, etc., dois fatores se destacaram no que diz respeito à chance de ser vítima da febre do feno. O primeiro era o número de irmãos e irmãs da criança. Um filho único tinha uma chance muito maior de desenvolver febre do feno do que alguém com 3 ou 4 irmãos. O segundo era a posição na família. Crianças com irmãos mais velhos tinham uma tendência menor a sofrer de febre do feno do que aquelas com irmãos mais novos. Como quem tem filhos sabe, crianças pequenas podem apresentar um fluxo constante de resfriados. Elas são o viveiro ideal para bactérias e vírus, já que seu sistema imunológico ainda está despreparado para o ataque diário dos patógenos que os seres humanos precisam enfrentar. O hábito de colocar tudo na boca faz com que o bebê espalhe micróbios, tanto bons quanto ruins, aonde quer que vá. Quanto mais crianças, mais micro-organismos vão ficando para trás em trilhas de catarro e saliva. Para Strachan, as crianças em famílias maiores estavam se beneficiando das infecções extras que seus irmãos, particularmente os mais velhos, traziam para casa. De algum modo, pensou ele, essas infecções, nos primeiros anos da vida funcionavam como uma proteção contra a febre do feno e outras alergias. Logo denominada hipótese higiênica, a ideia de Strachan era respaldada pelo fato de que o aumento na prevalência de alergias vinha acompanhado pela melhoria gradual dos padrões de higiene. O banho semanal antes da igreja em uma banheira morna se transformou numa ducha diária em água quente e fumegante. A comida passou a ser refrigerada ou congelada, em vez de conservada em salmoura e fermentada. O tamanho das famílias estava encolhendo e a vida foi se tornando cada vez mais urbana e refinada. A hipótese higiênica fazia sentido, especialmente porque nos países em desenvolvimento, que tinham altas taxas de doenças infecciosas, as alergias ainda eram raras. Parecia que na Europa e na América do Norte as pessoas estavam limpas demais, e o sistema imunológico delas, desesperado para ter alguma utilidade, ficava louco para atacar mesmo as partículas mais inofensivas, como o pólen. Embora a hipótese higiênica representasse um novo paradigma no campo da imunologia, logo ganhou reconhecimento científico. Ela tem um apelo intuitivo. Com frequência, as células imunológicas são personificadas e retratadas como caçadoras agressivas, ávidas por perseguir e destruir. Nós imaginamos que elas sejam implacáveis quando não se fazem úteis. E assim, à medida que as doenças infecciosas graves são eliminadas pelas vacinas, a limpeza se encarrega dos germes mais benignos. As células imunológicas ficam nervosas, sem nada para matar. Esse antropomorfismo torna fácil aceitar o resultado sugerido. As células imunológicas voltam sua atenção para partículas inofensivas a fim de continuarem na briga. Essa ideia logo passou a incluir, além das infecções bacterianas e virais, os parasitas, particularmente vermes, como tênias, oxíuros e ancilostomídeos. Como acontece com os patógenos microscópicos, as chances de abrigar um verme se tornaram quase nulas no mundo desenvolvido. Restou apenas a suspeita entre os cientistas e o público em geral de que os vermes vinham mantendo o sistema imunológico ocupado e que sua ausência o deixou com excesso de pessoal e falta de trabalho. A associação descoberta por David Strachan entre o tamanho das famílias e a prevalência de alergias existiu há dezenas de outros estudos. Imagine por um momento que o sistema imunológico possui duas divisões, o exército e a marinha. Suponhamos que o exército lida com ameaças em terra e a marinha com ameaças no mar. Uma diminuição das ameaças marítimas significa que muitos daqueles que ingressariam na marinha agora são recrutados pelo exército. Mas a falta de ameaças adicionais em terra acaba deixando o exército com excesso de contingente. O mesmo aconteceria no corpo. Uma divisão de células imunológicas conhecidas como células T auxiliares 1, TH1, costuma responder a ameaças de bactérias e vírus. Uma segunda divisão, das células T auxiliares 2, TH2, geralmente reage a parasitas, inclusive vermes. Se o fardo das doenças infecciosas causadas por bactérias e vírus diminuiu devido a uma melhora geral na higiene, a divisão TH1 fica reduzida. Assim, o pessoal da divisão TH2 vem preencher essa lacuna, mas as células extras acabam ficando com quase nada para fazer. Por isso, além de ficarem atentas para combater parasitas e vermes, começam a atacar também partículas inofensivas, como pólen e células epiteliais, por exemplo. Simples e elegante, não é? Mas será que essa teoria era realista? O desafio seguinte de Strachan foi procurar uma ligação clara, não apenas entre tamanho da família e alergias, mas entre infecções e alergias, para respaldar sua hipótese. Alguns dados pareciam estar de acordo com a teoria. Pessoas infectadas com hepatite A ou sarampo não tinham alergias tão frequentes como as não infectadas. Mas a dificuldade de encontrar indícios dessa associação para a maioria das infecções comuns o intrigou. De fato, o próprio Strachan constatou que bebês que passaram por uma infecção no primeiro mês de vida não tinham menos chances de desenvolver alergias do que os outros. Mesmo nas circunstâncias em que mais infecções significavam menos alergias, sempre parecia haver uma explicação melhor para essa ligação.